Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Emerson Sbardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Hoje, 9 de junho de 2025. Sejam todos, todas bem-vindos, bem-vindas a esse programa sobre a prática libertadora de Jesus. A comunidade que se forma. A maior parte dos que seguem Jesus são pessoas simples do povo, sem muita instrução. Entre eles há homens e mulheres, pais e mães de família. Alguns são pescadores, outros artesãos e agricultores. Mateus é publicano. Simão é do movimento popular dos zelotas. É possível que alguns tenham sido do grupo dos revoltosos, pois carregavam armas e tinham atitudes muito violentas. Outros ainda tinham sido curados por Jesus de doenças ou libertados de algum mal, como, por exemplo, Maria Madalena, que foi libertada de maus espíritos. Havia também alguns mais ricos, Joana, Nicodemos, José de Arimateia e outros. Estes sentiram na carne o que quer dizer romper com o sistema e aderir a Jesus. Nicodemos, ao defender Jesus no tribunal, foi vaiado. José de Arimateia, ao pedir o corpo de Jesus, correu o risco de ser considerado como inimigo dos romanos e dos judeus. Zaqueu devolveu 4 vezes o que roubou e deu a metade de seus bens aos pobres. Todos eles, tanto os pobres como os poucos ricos, podiam dizer com Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Mateus capítulo 19, versículo 27. Jesus passou uma noite inteira em oração antes de fazer a escolha definitiva dos 12 apóstolos. Rezou para saber a quem escolher. E escolheu as pessoas cujo retrato está nos evangelhos. É verdade que os evangelhos informam muito pouco sobre o jeito e o caráter de cada um. Mas o pouco que informam é motivo de consolo para nós. As pessoas que seguiam a Jesus para formar comunidade com ele não eram santas. Eram pessoas comuns, como todos nós, como todas nós. Tinham suas virtudes e seus defeitos. Pedro era uma pessoa generosa e entusiasta, mas na hora do perigo e da decisão, o coração dele encolhia e voltava atrás. Tiago e João estavam dispostos a sofrer com Jesus, mas eram muito violentos. Jesus os chamou filhos do trovão. Filipe tinha jeito de colocar os outros em contato com Jesus, mas não era muito prático em resolver os problemas. Teve hora em que Jesus perdeu a paciência com ele. Mas Filipe, tanto tempo que estou com vocês e ainda não me conhece? João 14, versículo de 8 a 9. Natanael era bairrista e não podia admitir que algo de bom viesse de Nazaré. Tomé era cabeçudo.
capaz de sustentar sua opinião contra o testemunho de todos os outros uma semana inteira. Mas quando viu que estava errado, não teve medo de reconhecer a sua falta. É com este grupo que Jesus começa a maior revolução da história humana. Há esperança para nós. Jesus não escolheu a elite, não escolheu gente formada e estudada, de grandes qualidades. Escolheu pessoas que se sentiam atraídas pela mensagem de vida que ele trazia. Então, gente, esse é o retrato da comunidade que se forma. Agora vamos ver o retrato da comunidade inserida. No tempo de Jesus, havia outros movimentos que, como ele, procuravam uma nova maneira de viver e conviver. Essênios, fariseus e, mais tarde, os zelotes. Muitos deles também formavam comunidades de discípulos. Dentro da comunidade de Jesus, porém, havia algo que a diferenciava dos outros grupos. Era a atitude frente aos pobres e excluídos. Olha aí para a sua comunidade. Repare se é uma comunidade que vive cantando os louvores, os gospels, fazendo dancinhas. Ou é uma comunidade que está ao lado dos excluídos, que se preocupa com os pobres, que chora e sorri com eles. Os fariseus e os essênios viviam separados. A palavra fariseu quer dizer separado. Viviam separados do povo impuro. Muitos deles consideravam o povo como ignorante e maldito, cheio de pecado. Não aprendiam nada do povo. Jesus, ao contrário, vive misturado com as pessoas que eram consideradas impuras. Publicanos, pecadores, prostitutas, leprosos, mulheres, crianças. Reconhece a riqueza e o valor que os pobres possuem. Proclama-os felizes, porque o reino é deles, dos pobres. Define sua própria missão como anunciar a boa nova aos pobres. Ele mesmo vive como pobre. Não possui nada para si, nem mesmo uma pedra para reclinar a cabeça. E a quem quer segui-lo, ele manda escolher ou Deus ou o dinheiro. Olha aí para a sua comunidade, para a sua paróquia, para a sua diocese e pergunte: quem segue Jesus tem que escolher Deus ou o dinheiro? O que estão seguindo? Manda fazer opção pelos pobres. A pobreza que caracterizava a vida de Jesus e dos discípulos deve caracterizar também a missão. Ao contrário dos outros missionários, os discípulos e as discípulas de Jesus devem confiar no povo. Por isso, não podem levar nada, nem ouro, nem prata, nem 2 túnicas.
Nem sacola, nem sandálias. Devem confiar na hospitalidade. E caso forem acolhidos pelo povo, devem trabalhar como todo mundo e viver do que recebem em troca. Além disso, devem tratar dos doentes e necessitados. Se fizerem assim, então poderão dizer: o reino chegou. Por outro lado, quando se trata de administrar os bens, aquilo que chama a atenção nas parábolas de Jesus é a seriedade que ele pede no uso destes bens. Jesus quer que o dinheiro esteja a serviço da vida. Ser pobre não é sinônimo de relaxado e descuidado. Este testemunho diferente a favor dos pobres era o passo que faltava no movimento popular da época. Cada vez que na Bíblia se tenta renovar a aliança, se recomeça restabelecendo o direito dos pobres, dos excluídos. Sem isto, a aliança não se refaz. Assim faziam os profetas. Assim faz Jesus. Assim deveríamos fazer todos nós, batizados e batizadas. Ele denuncia o sistema antigo, que em nome de Deus excluiu os pobres. E anuncia um novo começo, que em nome de Deus acolhe os excluídos. Este é o sentido e o motivo da inserção da comunidade de Jesus no meio dos pobres. Ela atinge a raiz e inaugura a nova aliança. Então, a comunidade inserida é a comunidade que inaugura a nova aliança a partir dos pobres e dos excluídos, tornando-se assim uma comunidade formadora. Não é pelo fato, presta atenção, você que está aí me ouvindo, não é pelo fato de uma pessoa andar com Jesus e de viver na comunidade que ela já é santa e renovada. Não é pelo fato de uma pessoa andar com Jesus e de viver na comunidade que ela já é santa e renovada. No meio dos discípulos, de vez em quando, a mentalidade antiga levantava a cabeça, pois o fermento de Herodes e dos fariseus, isto é, a ideologia dominante, tinha raízes profundas na vida daquele povo. A conversão que Jesus pede vai longe, 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 longe e fundo. Ele quer atingir a raiz e erradicar o fermento. Eis alguns casos dessa ajuda fraterna de Jesus aos discípulos. Primeiro caso, mentalidade de grupo fechado. Grupo fechado. Certo dia, alguém que não era da comunidade usava o nome de Jesus para expulsar demônios. O que é o demônio? Demônio é tudo aquilo que desune, que tenta, de tentação, de tentar, desunir. Leonardo Boff tem um livro maravilhoso chamado O Despertar da Águia. O simbólico e o diabólico na vida humana, algo assim, o subtítulo. Simbólico, segundo Leonardo, é aquilo que une,
Os símbolos. Símbolo. Aquilo que une, aquilo que atrai, aquilo que converge nele. O diabólico, o diabolos, é aquilo que desune, que afasta, que desagrega. Então, certo dia, alguém que não era da comunidade usava o nome de Jesus para expulsar demônios. João viu e proibiu. Impedimos, porque ele não anda conosco. Em nome da comunidade, João impediu uma boa ação. Ele pensava ser dono de Jesus e queria proibir que outros usassem o nome dele para realizar o bem. Queria uma comunidade fechada sobre si mesmo. Era a mentalidade antiga de povo eleito, povo separado. Jesus responde: não impeçam. Quem não é contra, é a favor. Para Jesus, o que importa mesmo não é se a pessoa faz ou não faz parte da comunidade, mas sim se ela faz ou não o bem que a comunidade deve realizar. Para Jesus, o que importa mesmo, não é se a pessoa faz ou não faz parte da comunidade, mas sim se ela faz ou não o bem que a comunidade deve realizar. Tantos amigos, tantas amigas que eu conheço que estão fora das comunidades, ou por causa do sacerdote que não soube respeitar o ponto de vista dela, ou de pessoas que ela considerava como irmãs e irmãos, que viviam fazendo fofocas a respeito delas, sem dar o direito de resposta. Por essa pessoa, ao sair da comunidade, não sai da igreja e vive o segmento de Jesus fazendo o bem. O meu papel enquanto teólogo da libertação é se aproximar dessa pessoa e tentar convencê-la a retornar para a comunidade eclesial. Fazer o bem sozinho é importante, mas em comunidade esse bem se torna maior. Não é um retorno fácil. Porque as pessoas perdoam, mas não esquecem. As pessoas perdoam, mas não esquecem. Segundo caso, mentalidade de grupo que se considera superior aos outros. Está cheio de grupo assim na comunidade, né, gente? Grupo que se considera superior aos outros. Olhe lá, certa vez os samaritanos não queriam dar hospedagem a Jesus. Reação dos discípulos: que um fogo do céu acabe com esse povo. Putz, grila. Achavam que pelo fato de estarem com Jesus, todos deviam acolhê-los. Pensavam ter Deus do seu lado. Pensavam ter Deus do seu lado para defendê-los. Era a mentalidade antiga de povo eleito, povo privilegiado. Jesus os repreende. Vocês não sabem de que espírito estão sendo animados. Terceiro caso, mentalidade de competição e de prestígio. Os discípulos brigavam entre si pelo primeiro lugar.
era a mentalidade de classe e de competição, que caracterizava a sociedade do Império Romano. Ela já se infiltrava na pequena comunidade que estava apenas começando. Jesus reage e manda ter a mentalidade contrária. O primeiro seja o último. O primeiro seja o último. É o ponto em que ele mais insistiu e sobre o qual mais deu seu próprio testemunho. Não vim para ser servido, mas para servir. Marcos 10, versículo 45, Mateus capítulo 20, versículo 28, João 13, versículos de 1 a 16. Quarto caso, mentalidade de quem marginaliza o pequeno. Quantas vezes nós caímos nessa tentação em nossas comunidades de marginalizar os pequenos? Os discípulos afastavam as crianças. Era a mentalidade da cultura da época, em que criança não contava e devia ser disciplinada pelos adultos. Jesus os repreende: deixem vir a mim as crianças. Ele coloca criança como professora de adulto. Quem não receber o reino como uma criança, não pode entrar nele. Quinto caso, mentalidade de quem segue a opinião da ideologia dominante. Ih, esse aqui está cheio a comunidade. E nos últimos anos, uma mentalidade, ideologia de ódio. Eu pensava, gente, que o ódio tivesse apenas assim na superfície, né? Às vezes no coração de algumas pessoas, na mente. Mas é muito pior. O ódio está no DNA. Certo dia, vendo um cego, os discípulos perguntaram: quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Como hoje, o poder da opinião pública era muito forte. Fazia todo mundo pensar de acordo com a ideologia dominante. Enquanto se pensa assim, não é possível perceber todo o alcance da boa nova do reino. Jesus nos ajuda a ter uma visão mais crítica. Nem ele, nem os pais dele. A resposta de Jesus supõe uma leitura diferente da realidade. Por isso, minhas irmãs, meus irmãos, amigos, amigas, inimigos, inimigas, não devemos acreditar em tudo que está aí nas redes sociais, na televisão, no rádio. Porque os donos do poder não estão interessados nos trabalhadores, nas trabalhadoras, na aposentadoria, não estão interessados nos pobres, nos moradores de rua. Não. Vivemos num país que sempre foi capitalista, num país que nunca foi comunista, nem socialista.
No máximo, uma social-democracia. No máximo. E aí tem um monte de gente idiota, maléfica, que leva o povo a pecar, a errar, dizendo, como todos os golpes de Estado que nós tivemos de 64 para cá, que o Brasil se tornaria comunista. Nunca vai acontecer isso. Porque não há formação política para isso. Nossa formação política ou foi de direita ou foi social-democrata, com poucas bolhas socialistas e de esquerda. Mas a maioria de direita ou social-democrata. Infelizmente. Porque nós vivemos uma utopia de um sistema que não nos oprima tanto. Como no tempo de Jesus, também hoje, a mentalidade antiga renasce e reaparece na vida das comunidades e das famílias. Gente saudosista de uma ditadura militar, civil-militar, que destruiu tantas famílias. Gente que diz, mas eu não vi isso, eu vivi a ditadura e não vi isso. Claro, foi privilegiado. Tinha apoio dos militares, não se envolvia com nada. Vivia fechado no seu mundinho. Quem trabalha, de fato, pelos pobres, pela defesa da vida, no Brasil, sempre foi a esquerda. Infelizmente, até dentro da esquerda agora, a gente tem os Nutella, né? Antigamente era chamado de pelegos. Hoje em dia são os Nutellas. Não vamos entrar nisso, não sei o quê, deixa assim, vamos aliar assim. Como no tempo de Jesus também hoje, a mentalidade antiga renasce e reaparece na vida das comunidades e das famílias. Como isso acontece? Jesus ajudava os discípulos a mudar de vida e de visão e a continuar na conversão. Como você e sua comunidade reagem para poder continuar fiéis ao Evangelho. Quinto caso, a gente deixa para a semana que vem. Paz e bem. Vida longa e próspera.